Embrapa Meio Norte, os pesquisadores produzem uma alimentação artificial que é utilizada quando a natureza não consegue oferecer alimento suficiente para as abelhas. Explica pra gente qual é a receita desse alimento. Então, a gente tem trabalhado sempre com produtos que o apicultor ou o meliponicultor podem achar no quintal da casa deles, né? Então, a gente procura produtos regionais ou que são exóticos, mas que são encontrados aqui com facilidade, né? Então, a gente tem trabalhado com folha de mandioca, com vagem de algaroba, folha de leucena, o ralão do coco babaçu, que é a borra que fica depois da extração do azeite, né? Com fubá. Então hoje a gente vai mostrar aqui uma receita misturando a folha de mandioca e o fubá de milho. E aí a gente faz uma pasta, bota um pouco ou de xarope, de água e açúcar, ou de mel, para poder ela ficar bem úmida, né? E as abelhas poderem achar o sabor mais atraente, mais atrativo. E contém os nutrientes suficientes. Essas receitas que a gente tem inclusive disponível no site da Embrapa, elas foram feitas com a quantidade exata dos nutrientes que as abelhas precisam, né? Então tem o teor de proteína correto, tem a quantidade de aminoácido que elas precisam. Então essa receita ela consegue suprir a falta, né, que a natureza não consegue dar. Nada é igual ao pólen e o néctar que a natureza oferece, né? A gente tenta chegar o mais próximo possível. As pesquisas continuam justamente tentando chegar num produto ainda bem mais próximo do que o que a gente já tem. Mas é uma receita que a gente já testou, que elas consomem, que ajuda no desenvolvimento das colônias. Então aqui é a folha de mandioca, ó. Pode ser mandioca, pode ser macaxeira, não tem problema, porque depois que ela seca, né, a mandioca mesmo vai perder aquele ácido cianídrico que ela tem, não vai ser tóxico para as abelhas, tá certo? Então a gente pega a folha de mandioca, a gente tira o pecíolo, tá? Porque ele tem muita lignina e não vai ser nutritivo para as abelhas, e deixa secar bem, ó, secar até ficar realmente bem esfarelado. Certo? Né? Então esse aqui é o ponto. Numa época do nosso BR-Obró, deixando secar a sombra é suficiente, tá certo? Ele já chega aí com 1 ou 2 dias, já
tá? Parece mole, mas já já ele vai dando uma endurecida. Para abelha com ferrão, a gente pode simplesmente fornecer desse jeito na colmeia, tá? A gente coloca ou um alimentador de cobertura, ou quem não tem um alimentador, a gente indica que coloque uma melgueira vazia em cima do ninho, e aí coloca uma bandejinha em cima dessa melgueira e coloca um alimento lá para elas poderem estar consumindo. Ó, como ele já está ficando mais durinho, que vai absorvendo. Qual seria a frequência indicada para estar alimentando as abelhas com esse alimento? Uma vez por semana é suficiente, tá? Elas não comem muito, porque isso aqui não é o substituto do mel, é o substituto do pólen. O pólen é o alimento proteico delas. E quem se alimenta realmente da proteína nas colônias são as crias, né? As larvas e as abelhas mais novas. As abelhas mais velhas, elas não comem muita proteína. Né? Porque a proteína para elas é importante para o desenvolvimento glandular das abelhas adultas. Então, as abelhas mais velhas já tiveram seu desenvolvimento glandular todo pronto, né? Já finalizou essa etapa. E as crias para o próprio crescimento e desenvolvimento das crias. Então, as crias comem bastante. Quanto mais alimento proteico tiver, mais cria consegue sobreviver, tá? Mas geralmente a gente coloca aí umas 200 gramas no máximo por colmeia. O consumo depende do tamanho da colmeia. Uma colmeia maior, mais populosa, vai consumir mais alimento proteico do que uma colmeia mais fraca, né? Com menos abelhas. Chegando nesse ponto, já pode estar fornecendo para as abelhas com ferrão. Para as abelhas sem ferrão, a gente vai molhar. Pegar essas bolinhas, né? Faz umas bolinhas, e aí a gente vai mergulhar na cera e fazer esses bombonzinhos, ó, tá? E aí a gente vai colocar um bombom por colônias, ok? E aí a gente vai agora mostrar para vocês como é que a gente faz lá na colmeia. Vamos mostrar agora como que a Fábia alimenta essas abelhas. Elas são sem ferrão, né? São abelhas nativas. Qual que é o nome dela? Essa aqui é a uruçu amarela, né? É uma das espécies de abelha sem ferrão do Brasil. São atualmente 250 espécies, né? Que nós temos catalogado, mas a gente acha que isso vai chegar a umas 300 conforme as pesquisas forem avançando. São espécies que a gente vai ter só por aqui. Então é muito importante que a gente cuide delas, são da nossa biodiversidade, né? Quando os portugueses chegaram aqui, encontraram os povos originários, eles já cuidavam e criavam essas abelhas, né? Então faz parte das nossas raízes, é importante a gente cuidar dessas espécies. Tem todo um contexto histórico e elas são as principais responsáveis pela polinização das matas, né? Se a gente quiser controlar poluição, essas mudanças climáticas, é muito importante que a gente conserve e preserve essas abelhas. Como foi que surgiu esse interesse nessa área de pesquisa? Bom, a Embrapa, o Piauí é um dos maiores produtores de mel do Brasil, né? Então a Embrapa já tem muitos
caju, né, que produz flores nesse período, mas na maioria delas são floradas muito rápidas, como a do ipê, dura poucos dias, né? A do caju é que é uma florada mais demorada. De alimento também. Então, nós temos no mundo inteiro aproximadamente 20 mil espécies de abelhas e só 5% delas fazem colônias, produzem mel, vivem juntas, né? Embora quando se pensa em abelha, todo mundo pensa mel, colmeia, rainha, né? Mas essa é a menor parte dessas espécies. A maioria a gente chama de abelha solitária ou semissocial, porque aí da solitária até a social tem algumas, elas foram evoluindo, né? Mas muitas são solitárias e aí elas não produzem mel, porque o mel ele é produzido justamente porque está ali vivendo numa comunidade, numa colmeia. Então as solitárias não produzem mel, mas elas coletam os recursos, néctar e pólen, para alimentar as crias. E nessa coleta de recursos elas fazem a polinização, tanto das matas nativas como de frutas que a gente tem muito interesse, como maracujá, acerola, murici. Então são espécies muito importantes também na nossa alimentação. Explica também pra gente como que funciona o trabalho de pesquisas aqui da Embrapa voltado para as abelhas. Olha, a gente tem trabalhado muito na tentativa de amenizar um pouco os problemas das condições das mudanças climáticas para as abelhas, né? Todo mundo está sentindo mais quente, mais seco, né? Aqui no Piauí, para o sul, mais chuva, mais frio, né? Mas todo mundo está sentindo essas mudanças e elas também. Então a gente precisa adaptar todo o sistema de produção que foi construído anos e anos para um clima que está mudando. Então a gente tem tentado trabalhar muito com o microclima do apiário e do meliponário, né? Como amenizar esse clima para elas, né? Em flora apícola, em incremento do pasto apícola, na